Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio. Aqui é a professora Bárbara e a seguir eu apresentarei um conteúdo chamado arranjo simples, né? Vou mostrar para vocês qual a principal diferença, as palavrinhas-chaves para identificar um problema de arranjo simples com o de combinação. Vou mostrar como é que resolve, gente, o cálculo do arranjo simples, qual que é a sua fórmula. Vou mostrar para vocês como é que resolve uma equação envolvendo arranjo simples. Então, vamos lá? Primeiramente, a definição. O que vem a ser arranjo? Chama-se arranjo simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo o P sempre tem que ser menor ou igual a N. Cada um desses agrupamentos se diferencia de outro pela ordem ou natureza de seus elementos. Então, pessoal, olha só. Aqui está mostrando a fórmula. Esse P aqui sempre tem que ser menor ou igual a N, tá? Então, o que vem a ser arranjo simples? São todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos. Então, são os agrupamentos com P elementos que podemos formar com N elementos. Bom, pessoal, então eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para que vocês entendam melhor. Então, a seguinte fórmula, sempre esse P, lembrando que esse P tem que ser menor ou igual a N, tá? Então, aqui vai vir números e sempre esse número daqui, que é o P, tem que ser menor ou igual a esse N aqui. A fórmula sempre envolve fatorial. Então, qual que é a fórmula? N fatorial sobre N menos P fatorial, sendo sempre o P menor ou igual a N. Foi o que a professora acabou de falar agora. Qual que é a principal diferença de problemas que envolvem arranjo com combinação? Bom, por que eu já vou apresentar isso para vocês? Depois desse conteúdo de arranjo, vocês irão aprender combinação, né? As fórmulas são um pouco parecidas, né? E depois eu vou estar apresentando para vocês a fórmula da combinação. Mas vocês têm que saber diferenciar qual que é um probleminha de arranjo e qual que é um problema de combinação. Olha só, arranjos. Geralmente, as perguntas dos problemas dos arranjos sempre vem o seguinte: qual o número de peças, por exemplo, ou o número de algo, o número de alguma coisa, sabe? Sempre vai vir com essa pergunta. Quantos números, por exemplo, quantas formas, qual o lugar ocupado, de quantas maneiras, de quantos modos, quantas possibilidades. Já a combinação, as perguntas são um pouco diferentes, tem a ver com grupos, pessoal. Então, olha só, quantos grupos, quantos subconjuntos significa também, né, grupos. O número de combinações tem a ver com grupos também. Quantas comissões, quantas lutas, por exemplo, que tem a ver com grupo. Por quê? Porque para ter uma luta tem que ter o quê? Duas pessoas. Então, sempre envolve perguntas que têm a ver com grupos, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de problemas que envolve arranjos. Olha esse número 1. 18 professores disputam os cargos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Calcular, usando a fórmula, quantos são as possibilidades de escolha. Então, você pode observar que esse problema já não envolve grupos. Quantos são as maneiras, quantas são as possibilidades, né? Então, olha só, eu já sei que é um problema que envolve arranjo. Geralmente, esses problemas, né, de ocupar cargos, sempre são, a maioria deles envolve o quê? Arranjos. Então, arranjo é o quê? De 18 com 3. Esse 3 vocês podem observar que é o elemento P e aqui é o elemento N, esse 18. Esse P ele é sempre menor que o 18. Então, vamos lembrar a formulazinha, gente? O N sempre vai ser o primeiro elemento e o P, o 3. Aqui o segundo elemento, né? Então, aqui é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, o N é 18 e o P é 3.
Só substituir. Então, vai ficar 18 fatorial sobre 18 menos 3. Eu sei que 18 menos 3 é igual a 15. Como vocês já sabem calcular, né, fatoriais envolvendo frações, então você vai fazer o fatorial do maior número, que é o 18, até o 15, que é o de baixo aqui, ó. Então, vamos lá, vai ficar 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 sobre 15 fatorial. Por quê? Porque você vai cancelar o 15 com esse 15. Então, vai sobrar, ó, 18 vezes 17 vezes 16, que dá o quê? 4.896 possibilidades. Então, eu acabei de resolver o meu probleminha. Olha o número 2. Num grande prêmio de Fórmula 1, participarão 20 pilotos e somente 6 primeiros marcam pontos. Quantas são as possibilidades e classificação nos 3 primeiros lugares? Então, já sei que é arranjo, porque está perguntando quantas são as possibilidades, né? Então, vamos lá. A, eu sei que é de 20 com 6, porque são 20 pilotos e os 6 primeiros. Então, vou fazer o N vai ser 20 e o P vai ser o 6. Lembrando da fórmula que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Nós sabemos que o N é 20 e o P é 6. Então, vai ficar 20 fatorial sobre 20 menos 6 fatorial. Vou fazer, ó, 20 menos 6 dá 14. Então, vou fazer o fatorial de 20, começando sempre do maior, pessoal, até o menor. Então, vou fazer o fatorial de 20 até 14. Vai ficar 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14. Parou no 14. Porque o meu 14, ó, é o meu denominador aqui. Então, eu posso simplificar os dois. Se eu multiplicar todos esses números aqui, vai dar o quê? 27.907.200 possibilidades. Então, essa é a minha resposta, pessoal, do segundo exemplo. Vou explicar para vocês de exemplos que envolvem equações. Geralmente, sempre quando envolve equações, vocês sabem que tem um sinal de igualdade, como apresentou esse aqui. E outra coisa, sempre tem um número aqui que ele não sabe, que eu quero descobrir, que é o N. Ele quer saber qual que é o valor desse N aqui, ó. Então, vamos lá. Eu sei que eu vou ter que utilizar a fórmula de arranjo nesse primeiro aqui, do lado esquerdo, do sinal de igual. Então, qual que é a fórmula do arranjo mesmo? N fatorial sobre N menos 2 fatorial. Por que que é 2? Porque o P aqui é 2, ó, igual a 6. Pessoal, vocês lembram dos vídeos anteriores em que foi explicado como é que faz o fatorial quando envolve incógnitas? Por exemplo, vamos lembrar? Qual que é o maior e o menor aqui? Qual que é o maior? O maior é n fatorial. Por quê? Se você observar essa sequência aqui, ó, o n está aqui e o n menos 2 está aqui. Isso significa que o n é maior. Então, sempre você vai começar a fazer o fatorial do maior, ou seja, de cima, no caso dessa equação. Então, se você olhar aqui, você vai fazer o fatorial de n até o n menos 2. Por quê? Porque o meu denominador vai até o n menos 2. Então, você vai fazer, ó, n vezes, ó, n menos 1 vezes, ó, n menos 2. Chegou, que é onde chegou o meu denominador. Eu posso simplificar esses dois, não posso? Sobrou-se o quê? Isso aqui, eu vou fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva. Então, n vezes n, ó, sobrou aqui, eu coloquei ele aqui na parte de baixo, né, gente? Então, ó, n vezes n, n ao quadrado, menos n vezes 1, n, igual a 6. Bom, eu vou jogar esse 6 para o lado esquerdo, formando uma equação de segundo grau. Então, vai ficar n ao quadrado menos n, jogo 6 para o lado esquerdo, vai ficar o quê? Troco o sinal, se está mais, fica menos 6 igual a 0. Bom, é uma equação do segundo grau, porque você pode ver o expoente aqui, que é elevado a 2, né? Então, qual que é o A? O A é esse que acompanha o n ao quadrado, o B é esse que acompanha o n e o C é este que acompanha, né, o
que ele é sozinho, que não tem variável nenhuma. Então, vamos lá. O A é o 1. O B é menos 1, pessoal, quando não tem nada que é menos 1. O C é menos 6. Então, vamos lembrar a fórmula de Bhaskara. Qual que é? X, que é igual a menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4A vezes C sobre 2 vezes A. Bom, agora é só substituir. O B, pessoal, não é menos 1? Então, no lugar do B, eu vou colocar menos 1. Eu vou pegar esse menos que está aqui da fórmula, coloco ele aqui, e no lugar do B, eu coloco menos 1. Mais ou menos, raiz de... Ó, o B é menos 1 de novo, então, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes. O que é o A? O A é 1, então, vezes 1 vezes. O que é o C? Menos 6, sobre 2 vezes o A. O A é 1. Tá, agora é só resolver, ó. Menos com menos fica mais 1. Mais ou menos. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Menos, ó, com menos com esse menos do 6 aqui, ó, vai ficar mais. E 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar mais 1, mais ou menos 1 mais 24 é igual a 25, sobre 2. X que é igual mais 1 mais ou menos, raiz de 25 é 5, dividido por 2. Bom, agora primeiro eu vou fazer com sinal positivo, olha lá, ó. Mais 1 mais 5 dividido por 2, que é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, tá? Aqui a primeira resposta. Agora eu vou fazer com sinal negativo, ó. X que é igual a mais 1 menos 5. Conserva o sinal do maior aqui, vai ficar menos 4 sobre 2, porque, ó, sinais diferentes eu vou subtrair. Então, vai ficar menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Sempre nesse caso, nós não consideramos aquele que tem o valor negativo, que é o caso aqui, não vou considerar esse. Então, a resposta será apenas aquele com valor positivo. Então, aqui, gente, para dar 6, o meu N teria que ser 3 aqui, ó. Se você quiser tirar a prova real, vamos supor que é 3 fatorial, e aqui 3 tira 2, vai dar 1, não vai? 3 fatorial não é 6, gente? Se você fazer o fatorial dele? Então, essa seria a minha solução da equação envolvendo arranjo. Bom, pessoal, aqui eu tenho alguns exercícios. Nós temos o número 1, né? Que é aquele exemplo primeiro que a professora passou envolvendo problemas, né? E olha que eu coloquei problemas, né, pessoal? Então, é só resolver daquela maneira, que é n fatorial sobre n menos p, usando aquela fórmula, gente. Esse aqui da letra D, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que fazer o fatorial desse de cima primeiro, que é o arranjo desse de cima primeiro, e depois do de baixo. Eu tenho que resolver um primeiro, o de cima, e depois o de baixo, para depois eu fazer a divisão dos dois números. Número 2, resolva as equações. A professora deu o exemplo agora, no passado, agora no anterior, envolvendo equação, tá? Ah, professora, mas esse envolve divisão. Sim. Primeiro você tem que resolver esse primeiro aqui, achar a resposta dele, né? Depois que você encontrou a resposta desse, você vai fazer com esse. E depois você vai fazer a divisão dos dois, tá bom? Então, não é complicado, é só fazer, né, do jeito que eu falei. Primeiro, você tem que fazer esse aqui, o N, ó, arranjo de N e 4, e depois o arranjo de N com 3, tá bom? Aqui na letra C, o que você precisa fazer primeiro? Primeiro, você precisa calcular o arranjo de N com 2, como aquele no exemplo da equação que a professora explicou, tá? Depois que você achar a resposta, o N aqui, ó, você vai dividir o valor por 3, para depois você achar a equação, resolver a equação, tá? Bom, esses problemas que a professora passou aqui, todos envolvem arranjo. Por exemplo, 3. Quantos números de 3 algarismos diferentes, distintos, podemos formar com os elementos do conjunto E igual a 1, 2, 3, 4 e 5? Número 4.
Uma empresa possui 16 funcionários administrativos, entre os quais serão escolhidos 3 que disputarão cargos de diretor, vice-diretor e tesoureiro. De quantas maneiras pode ser feita essa escolha? Pessoal, ó, a palavrinha-chave que eu falei, quantas maneiras, então não está falando de grupos. Se não está falando de grupos, o problema é de arranjos. Número 5. Júlio deseja pintar a palavra livre em um cartaz de publicidade, usando uma cor em cada letra. De quantos modos isso pode ser feito se ele dispõe de 8 cores de tinta? Então, também vai envolver o quê? Ele está falando de quantos modos, ele não está falando de grupos. Então, o probleminha é envolvendo arranjos, tá bom? Pessoal, esses vão ser os exercícios, tá? Eu quero que todos façam eles. Sexta-feira a professora vai estar fazendo a correção com vocês na live, né? Então, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios. Um abraço a todos, até sexta-feira. Um abraço.